Existem inúmeras maneiras de lidar com problemas tão graves. É bom lembrar que ou nós vamos na via do errado ou nós vamos criar medidas para voltar ao acerto. Infelizmente, a tristeza que acomete o estado do Rio de Janeiro é no sentido de notar de que as forças existentes, políticas e também em parte, não só, empresariais, acabaram levando a este tipo de desmando, né? Quando você vê que existe agora na Alerj também todo um conjunto de ameaças reais, pautadas em cima de justificativas claríssimas, de necessidade de até de aprisionar, isso é gravíssimo, o presidente do Legislativo e uma série de ex-presidentes também do mesmo poder, a gravidade do assunto assombra, espanta. Então nós necessitamos encontrar uma rota muito clara para que o acordo novo suceda. Resta saber se essas forças políticas permitem isso. Entre as forças políticas existentes, é necessário sim tratar, lidar, cooptar com as lideranças universitárias, com as lideranças industriais através da Firjan, da Associação Comercial, do Clube de Diretores Lojistas, da Organização dos Advogados do Brasil, contar com universidades eméritas como a Fundação Getúlio Vargas, a UERJ, a Universidade Federal, a Universidade Federal Fluminense e outras, porque intelectualidade existe no Rio de Janeiro, mas infelizmente o depauperamento ao qual o Estado chegou acabou levando ao ingresso de alas não éticas que fomentam o azar moral para e mediante o Estado. E, como consequência, o desvirtuamento dos acordos acaba levando à aplicação das poupanças do Estado e de seu investimento para projetos não necessários, projetos não relevantes, mega eventos súbitos que nem sequer são aprovados no plano estratégico. Você não vê uma letra sequer quando você olha o planejamento estratégico dos anos 2004 a 2005 sobre Olimpíadas, Rio 2016, ou sobre a Copa do Mundo, FIFA. Isso mostra que nós estamos agindo por espasmos. Isso não pode acontecer em política pública. Política pública tem que pensar em investimentos pesados em recursos humanos, educação, investimentos extremamente significativos em segurança pública, polícias militar, civil, alfandegária, rodoviária, federal, todas agindo de forma comum pelo interesse público e com políticas que mostrem não apenas a alocação correta de recursos, mas, sobretudo, firmeza e disciplina na capacidade de fazer face ao crime organizado, ao tráfico, ao narcotráfico, a tudo aquilo que, de alguma maneira, tem capacidade de desmontar a nossa juventude e de colocá-la nos perigos que a gente está vivendo. Então nós necessitamos, sim, evitar os latrocínios, os homicídios, todo esse conjunto de elementos que fazem com que o capital estrangeiro não queira aqui permanecer. Todo aquele conjunto de furtos, de roubos, de efeitos surpresa, que acabam criando também sequestros sobre as pessoas e geram justamente alas limitadas de aporte de capital local, internacional. Nós temos empresas, nós temos organizações localizadas em São Paulo que querem aportar capital aqui, mas nós vimos, por exemplo, o Magazine Luiza dizendo: Rio de Janeiro está fora da nossa rota. E isso é extremamente grave, porque é demonstração de que, se não houver manutenção de investimento em capital humano com sobrepujamento de forças para garantir a segurança pública adequadamente, nós estaremos efetivamente levando o estado do Rio de Janeiro à favelização. A palavra pode não ser adequada para alguns, mas ela é real, nua e crua, tal como deve ser. E aí, então, a consequência é essa: o depauperamento, o esvaziamento, a despolarização econômica. E, como consequência, a rota continua pior. Então, é preciso encontrar com os empresários organizados meios de sustentação. Eu quero apenas lembrar que lá nos idos dos anos 30 para 40, Franklin Delano Roosevelt, conhecido como Franklin Deficit Roosevelt, chegou a pedir e fazer um acordo com o empresariado criando os Golden Boys. Durante alguns anos, ele receberia 1 a 2 altos diretores executivos de primeira qualidade de organizações e de empresas que aceitariam trabalhar para o Estado gratuitamente, com a compensação de não pagar em dobro, em triplo, imposto organizacional. Isso foi fenomenal, porque valores individuais do campo empresarial foram ajudar o Estado norte-americano e tiraram ele do buraco.
E não foi muito fácil, porque você teve que ter um New Deal, um segundo New Deal, um terceiro New Deal. Ele foi frequentemente reprovado no Poder Legislativo. Roosevelt teve que fazer um acordo pesado para aposentar, inclusive, pessoas do Poder Legislativo. Então, mirar-se um pouco nas histórias do passado bem-sucedidas, assim como olhar para os dias de hoje, onde existem pactos bem-sucedidos, como na Espanha, Pacto de Moncloa, apesar de todos os problemas da Catalunha, olhar exatamente como a Alemanha trabalha, ela que é tão rigorosa na política inflacionária, buscando também novos investimentos, analisar como a China cresce e por que é que ela se desenvolve tanto, a taxa de 6, 7% de crescimento, merece muita atenção e nós não temos efetivamente seminários, workshops, encontros, negociações, tratos e trabalhos associados a especialistas nesse campo. O que nós temos são bons cafezinhos, encontros muito amigos, um par de lanches e depois o pessoal dizendo que aquilo foi aprovado, tal como o documento que é de um plano estratégico para o Estado do Rio. Não, não e não. É preciso ser rigoroso para com esse trato, é preciso que haja pessoas responsáveis pelo acompanhamento e quem assume que responda. E que responda especificamente também no campo civil e, sobretudo, jurídico. Isso não tem acontecido suficientemente. Então, no final, o que a gente vê é que processa-se o pessoal, pune-se o pessoal, porque, obviamente, o desmando aconteceu. É preciso operar, eu insisto, ex ante, dando condições adequadas e propícias para o gestor público, para o administrador público, para quem sabe o que é coordenar, comandar, concatenar, cooptar pessoas para lidar em equipe a favor do Estado. Porque gente competente tem. O que falta agora é vergonha na cara para operar na busca daquilo que nós precisamos: produtividade, eficiência, capacitação, unificação de interesses, tendência focada nos macro-interesses estratégicos do Estado do Rio de Janeiro.